Quanto que tá a Bonduai, Luginete? Eu queria tomar uma Budweiser ou uma Heineken, ou então uma Hausenbein. Bora? Olá senhores, bem-vindo ao canal e hoje vamos falar um pouco do gordão da XJ e eu vou colocar aqui dois vídeos bem diferentes. O primeiro é ele falando sobre relacionamento, que ele não aceita ficar sem namorada, se comunicando daquele jeito, né senhores, que a gente já sabe, o gordão é cheio das gírias, moleque doido e tudo mais. Ele gosta de parecer um pouco malandrão quando ele vai dar essas declarações em podcast e depois tem o gordão completamente diferente, em choque em uma tentativa de assalto que ele sofreu recentemente e a gente consegue perceber a diferença do comportamento dele. Inclusive, essa tentativa de assalto foi bem sério. O gordão basicamente foi salvo por um policial que fazia a segurança dele. É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, senhores. Tente não se impressionar com a vida agitada do gordão da XJ. Se for pra ficar com a mina pra trair ela, eu prefiro não ficar também. Falei, mano, segue sua vida, tá ligado? Que eu vou seguir a minha, porque eu sou um cara que eu, mano, né, trampo com a net, mano, eu sempre viajo pra vários lugares. Sim. Tipo, pra ela namorar comigo, ela tem que me acompanhar, tá ligado? Como que eu vou viajar com o Cris? O Cris é meu amigo. Ele viaja com a mina dele, todo mundo viaja com as minas dele. E como que eu vou ir sozinho? Falei pra ela, mano, Fala pra ela que vai bancar ela. então eu já falei. Ela não é interesseira. E como que eu vou, não tem como acompanhar. Como que eu namoro sem namorar, viado? Amor dá um jeito pra tudo. Não, mas como é que é a esse o pergunta? resumo. Como que? Como que eu namoro, tipo, sem se ver? É isso que eu tô querendo mostrar, mas deixa tá ligado? A gente se vê de vez em quando, tipo, uma vez na semana. Agora me fala, tipo, eu ando, tipo, ao mesmo tempo que eu ando com os caras casado, eu ando com os caras da Revuca também. Imagina meu psicológico no meio de tudo isso, viado. Se for pra ficar com a mina pra trair ela, viado, eu prefiro não ficar também, cuzão. Mudou tudo. É, marcha no que é, gordão. Nós é puteiro. Tá certo, tá Entendeu? certo. Tô cuzão, entendendo. Aí, senhores, o gordinho aparentemente faz questão de namorar. Pelo que ele falou aí, tem os amigos dele que sempre viaja com as namoradas e eu não sei qual o contexto exatamente aí, mas eu acho que é o seguinte, a mamolada dele não queria acompanhar ele nas viagens, no corre, né, senhores? Porque o trabalho do gordão é justamente esse e ele aparentemente é um eterno apaixonado. Não consegue ficar sem a mamolada, mas ao mesmo tempo também, aparentemente ele tá meio dividido. Porque se por um lado ele tem amigos que já são comprometidos e que vão com as suas respectivas companheiras pros rasantes, o gordão também tem os parça moleque doido da revoada, senhores. E isso tá causando uma certa confusão mental na cabeça do gordão, eu acho, viu? Todo mundo acompanhou recentemente aí a luta que foi pro gordão conseguir voltar pra namorada. Ele gravou vídeo chorando. Depois também no Dia dos Namorados, ele presenteou a guerreira que era a ex-namorada dele na época, sendo que eles nem estavam namorando. E aparentemente o gordão desenvolveu uma certa dependência emocional da senhora lá que ele tá se relacionando e ele não aceita menos do que isso. E eu acho que ele tem esse tipo de comportamento porque eu já vi ele falando numa entrevista recentemente que ele nunca tinha se relacionado com ninguém antes de ficar famoso e a hora que o grosso começou a entrar e o gordão mudou de vida financeiramente, ele começou a olhar pra esse negócio de relacionamento com outros olhos e a partir desse momento ele começou a fazer questão. E se for ver, eu até entendo essa carência que ele tem, essa dependência de relacionamento, porque pra quem não é famoso e rico igual o gordão da XJ, mas tem a mesma circunferência dele, o cara não consegue relacionamento com tanta facilidade. Já se for uma donzela, mesmo que ela estiver suavemente acima do peso, igual é o caso do gordinho, mesmo assim ela consegue. Agora, pros homens, o negócio não é tão simples assim. Tem que ter um algo a mais, né? E o gordão, além do carisma dele, além de parecer um cara da hora, ele também é um cara rico hoje em dia. Não me pergunte como. Eu acho o gordinho gente boa, nunca vi ele divulgando casa de aposta, mas eu sei que ele tá envolvido, porque eu já vi ele com uma camiseta de casa de aposta fazendo propaganda recentemente. Por outro lado, eu nunca vi ele anunciando essa porcaria. Ou seja, o gordão divulga, mas calma também, né? Não é com tanta intensidade igual outras pessoas fazem, tipo a Deolane Bezerra, que até hoje anuncia essa porcaria e tem gente que compra ainda. E para os senhores verem como que o negócio tá alastrado, esse negócio de tigrinho, esses dias atrás eu me dirigi até o Desbeiçadas Night Club, igual eu faço pelo menos uma vez por mês, às vezes duas, porque ninguém é de ferro. E esses dias cheguei lá no recinto, me deparei com a dona Neide, que é a dona lá do ambiente, jogando no jogo do tigrinho como se não houvesse amanhã. Eu perguntei pra ela se ela já ganhou dinheiro com esse negócio. Ela falou que já teve uma vez que ela ganhou 4 mil reais, mas a filha dela depois continuou jogando e gastou tudo. Trágico. Aí eu te pergunto, senhores, se a dona Neide, braço de merendeira, já uma senhora com 60 anos pra mais, dona de um recinto,
onde o dinheiro tá entrando toda hora, de maneira até fácil se for ver, né? Porque quem se esforça mesmo são as profissionais que trabalham lá. E a dona Neide, ao invés de usar o dinheiro com sabedoria, não, é tigrinho neles. Ela ganhou 4 mil reais uma vez e ela tem esperança de um dia ganhar de novo, sendo que ela nem viu a cor desse dinheiro. Mas voltando a falar do caso do gordão, você viu aí que ele falou de relacionamento, ele quer namorar e quer que a companheira dele fique junto com ele 24 horas. E eu, sinceramente, não sei por que o gordão faz tanta questão assim, não querendo ser indelicado aqui, mas é uma coisa que ele mesmo já falou. E a gente também consegue imaginar isso, olhando para as condições atuais do gordão, é que ele não consegue desempenhar suas atividades íntimas. O gordão, senhores, falou recentemente que ele não consegue nem ver a sua ferramenta, nem na frente do espelho. Então, pra que fazer tanta questão de se relacionar desse jeito? Me explica. Será que é só a questão da gadice, que o gordão não tinha relacionamento antes e agora ele quer tirar o atraso? Ou ele é fera enjaulada e na hora ele dá um jeito? Talvez, nunca saberemos. Mas eu acho que no caso do gordão, alguma coisinha consegue fazer, né? De graça mesmo eu acho que não sai. Mas é claro que não dá pra ter aquela vida íntima de forma satisfatória, infelizmente, né? Por causa das condições dele. Felizmente, o gordão já tá perdendo aí uns quilos, já tá quase conseguindo ver a berruguinha dele, como nos velhos tempos. Mas mesmo assim, o gordão só a geleia, senhores. Mesmo nessas condições, ele quer porque quer ter um relacionamento. E se precisar chorar pedindo pra ex voltar, ele vai fazer isso. Tanto que foi exatamente isso que aconteceu. Ele finalmente voltou pra namorada depois de um tempinho separado. Mas eu acho que essa questão de não conseguir cumprir com as obrigações íntimas atrapalha um pouco, né? Chega uma hora que, por mais que o gordão é gente boa, é legal, é engraçado, mas cadê? Nada ainda? A guerreira lá que ele se relaciona é jovem e tem as demandas dela, né? Não adianta o gordão querer agradar de outras formas que chega uma hora que não tem jeito. Mas tô brincando, eu sou fã do gordão, acho ele um cara muito engraçado, carismático, deve ser uma pessoa gente boa. Eu só não entendo pra que o gordão se comunica desse jeito, falando na gíria que nós é do corre, tá ligado? E como que eu vou namorar no bagulho, sendo que a mina não quer viajar comigo. E o gordão não se dá conta que essa forma de se comunicar dele, falando na gíria, como se fosse um bandido. Ele meio que tá validando essa cultura da vagabundagem e isso não é nada positivo. Se eu fosse ele, mudaria um pouquinho esse jeito de se comunicar. Até onde eu sei, o gordão não tem envolvimento com nada e pra que se comunicar desse jeito que nem um abetado? Não faz sentido. Além disso também, eu acho que o gordão deve ter vários puxa-sacos que ficam 24 horas na cola dele, só se aproveitando da situação, né, senhores? Porque como a gente sabe, o grosso o gordão tem e os parça já vem em cima. A gente sabe como funciona, gente interesseira e puxa-saco. Com certeza tem os parça, tá ligado, gordão? Se precisar que nós faz um corre aí, mano, só dá um salve aí pros meninos aí, nós tá junto na caminhada, gordão. Se precisar fazer uma correria aí, certo? Buscar um lanche aí pro gordão. Da madrugada, né, mano? Às vezes não tem onde buscar um corre aí pro gordão, ele tá com fome. E aí, gordão, liga nós aí, mano. Eu consigo até imaginar essa cena, o gordão e os capangas, senhores, pronto pra fazer qualquer favor pro gordão, porque certamente o gordinho deve pagar a mesada dos parça, né? Assim como o menino Ney faz com os parceiros dele também. E dessa forma, mesmo de forma involuntária, ele começa a propagar essa cultura da bandidagem e de falação na gíria, que é uma coisa que não presta. O gordão, dessa forma, por aparentemente ser um cara gente boa, deve atrair muito invejoso os parceiros do corre, né, senhores? Como eu acabei de falar aqui. E essa crítica que eu tô fazendo aqui ao gordão, com todo respeito, mas é por conta de um episódio que ele passou aí há mais ou menos uns 10 dias atrás, onde ele sofreu uma tentativa de assalto e teve até troca de tiro. O meliante foi atingido por um disparo, mas infelizmente não foi de arrasta pra cima, uma pena. E eu vou até colocar as imagens do gordão desesperado aqui e depois explicando sobre esse assalto, porque eu achei interessante a forma como ele descreveu esse ocorrido e eu vou até colocar o vídeo aí pra gente ver as declarações dele. Rapaziada, nós tá sendo roubado, rapaziada. Ô, manda abrir aqui pra não entrar. Manda abrir pra não entrar. Manda abrir, pelo amor de Deus. Derruba. Ontem eu sofri uma tentativa de assalto, onde que eu tava saindo de um evento onde eu tinha sido contratado para ir, né, numa inauguração de uma loja. E quando a gente tava chegando no flat onde eu tava hospedado, um carro entrou junto com a gente no prédio, bateu na traseira do nosso carro. E nisso o meu segurança que tava ao meu lado, o Léo, falou: a gente tá sendo roubado. Eu desci do carro, o cara já veio direto em mim, colocou a arma na minha cara. Eu fiquei desesperado, não sabia o que falar. Eu só gritava: calma, pelo amor de Deus, calma, pelo amor de Deus. Ele falava: cadê sua corrente? Vai. Cadê sua corrente? Vou dar um tiro na sua cara. Eu: calma, mano, calma. Cadê a corrente? Dá pra ele, pelo amor de Deus. Ele já veio direto em mim: eu vou dar um tiro na sua cara, vai, ajoelha. Eu ajoelhei, coloquei a mão na cabeça, gritei: pelo amor de Deus. Eu falei: calma, não atira, só lembro, não atira. Foi aí que ele atirou. Eu tava no chão.
Era uma descida. Eu tava aqui, ele tava aqui, tá ligado? Aí ele atirou, pra ele acertar em mim, ele tinha que acertar ele tinha que atirar na direção do chão, ele atirou reto. Ou seja, quando atirou, a arma subiu e catou lá num alambrado lá, não sei. E foi isso, tá ligado? Aí o policial que tava lá começou uma troca de tiro, caramba, foi mais de 30 tiros. Eu fiquei desesperado na hora, não sabia o que fazer. Até gravei um vídeo, deixar aqui no próximo stories pra vocês verem o que aconteceu na hora que eu tinha saído, já meu de segurança me pegou, me levou pra um canto. Tá aí a situação desagradável que o Gordão teve que passar. Infelizmente ninguém tá livre desse tipo de coisa aqui no Bostil. E na hora você viu que ele se ajoelhou e começou a gritar pro cara, pelo amor de Deus, não faz isso. E o cara pedindo a corrente e chegou até a disparar um tiro. Olha só que perigo que o Gordão correu. E nessa hora ele pediu pelo amor de Deus, né? Por que o Gordão não desenrolou com ele antes? Não falou também que é da quebrada e tá no corre e que o cara ia atrasar ao lado dele, que não precisa disso e pá. Por que ele não foi o malandrão? Eu acho porque, sinceramente, o Gordão não é um malandrão de verdade, né? Ele só gosta de falar na gíria e se comportar dessa forma de vez em quando, porque eu acho que ele foi influenciado por pessoas que têm esse mesmo comportamento. Eu, quando era adolescente, também falava na gíria, achava legal esse tipo de comportamento, emulando como se eu fosse um maloqueiro, bandidão, moleque doido, mas a partir do momento que eu vi que aquilo é coisa de otário, eu mudei imediatamente a minha forma de me comunicar, porque você nunca vai ser levado a sério falando que nem um animal, tá ligado? Que nem um analfabeto no bagulho. Você não vai arrumar nada, Gordão. Quem salvou a vida dele foi um policial que tava fazendo a segurança dele nesse dia. Não foi nenhum parça do corre, não foi nenhum dos capanga do Gordão que busca lanche pra ele de madrugada. E será que é uma boa então ficar se comportando, andando com gente nada a ver e querendo dizer que é o corre, que é o malandrão e que é várias caminhadas no bagulho? Até porque também vamos supor que fosse isso, que o Gordão fosse envolvido, vida louca e várias caminhadas que a gente nem sabe. Isso aí é completamente degradante e, querendo ou não, uma hora ou outra, apesar que esse país aqui é tudo bagunçado, mas o cara pode acabar que nem o menino Oruan, que chorou antes de ir preso e nesse exato momento tá fazendo as necessidades num buraco e cada vez mais enrolado com a justiça, glória a Deus. Já o Gordão da XJ não precisa disso. Pode ver que ele explicou aí a tentativa de assalto sem tanta malandragem igual ele costuma fazer quando ele tá mais relaxado, e eu espero sinceramente que isso sirva de lição pra ele. Não existe esse negócio de você querer se comportar que nem bandido, até porque o Gordão da XJ influencia um monte de gente mais jovem do que ele e ficar falando na gíria e se comportar de forma duvidosa vai passar um péssimo exemplo para as pessoas que seguem ele. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da tentativa de assalto do Gordão e também dessa questão de relacionamento. O Gordinho é correria com os parça, nas revoadas aí com os moleque doido, mas também é gado, vai entender, né? Mas claro que tudo que eu falei aqui é uma grande brincadeira e se for ver, eu gosto do Gordão, tenho nada contra ele e sinceramente eu espero que um dia ele mude um pouco esse comportamento dele, porque se ele fosse esse moleque doido que ele diz, correria e tudo mais, ele não gravaria vídeo se filmando e chorando ao mesmo tempo, igual ele já fez mais de uma vez. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Júnior Teta, gordinho carente, correria com os moleque doido, desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!